O significativo e consistente aumento nos índices de suicídio nos últimos anos levou ao engajamento de especialistas, entidades, meios de comunicação e da sociedade em geral. Isto ajudou na disseminação de estatísticas bem preocupantes, mas também colaborou para a conscientização e prevenção. Porém, muito além das estatísticas está a dor da perda daqueles que tinham algum vínculo afetivo com a pessoa que morreu. E acima de tudo, está o entendimento do sofrimento único, intenso e muitas vezes secreto daquela pessoa que pensou, planejou e executou o ato de se matar. Definido como um ato intencional e consciente de causar a própria morte, o suicídio não pode ser visto como um anseio pela morte per se. Entendo que quem comete suicídio está pensando em se livrar de uma existência considerada insuportável. Parece a mesma coisa, mas não é. Trata-se de uma ação de quem não encontra respostas para a angústia de viver como se está vivendo. Se conseguisse ver outra saída para o sofrimento, acho que essa pessoa não escolheria morrer. E certamente há outros caminhos. O foco dado nas causas do suicídio pode levar a conclusões precipitadas que chegam a omitir a influência de alguns fatores. Normalmente se enxerga maior risco nas pessoas com depressão e outros transtornos psíquicos, motivados ou não pela perda de emprego, falta de perspectiva para o futuro, que parece afligir muitos adolescentes, pelo tédio e abandono, que assombram principalmente os idosos, o isolamento social que vivemos recentemente, que foi provocado pela Covid, dificuldades financeiras ou perda significativa de patrimônio, etc. Pode até haver um evento disparador, mas não se pode falar de uma única causa para o suicídio. O que se observa nos estudos sérios é que existe uma combinação de fatores, ou seja, suicídios são desfechos multicausais. E dentro dessa combinação de fatores, muitas vezes o contexto socioeconômico, histórico e cultural é negligenciado. E dentro desse contexto, acho que a dimensão mais esquecida é o trabalho. Às vezes se fala do desemprego como uma possível causa de suicídio, mas fala-se muito pouco ou nada do trabalhador, o profissional que está lá, empregado e que vivencia sofrimentos muito peculiares no contexto organizacional onde está inserido. Byung-Chul Han vai dizer que vivemos hoje numa sociedade de desempenho, onde já não são mais necessários mecanismos explícitos de controle e pressão para os resultados. Somos uma sociedade de autoexploração, onde o sujeito de desempenho explora a si mesmo até o limite do burnout. Segundo Han, este indivíduo desenvolve uma autoagressividade, que não raro acaba em suicídio. O projeto, no sentido existencial, vira um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo. É interessante que esta visão coincide com a tese psicanalítica de propensão ao suicídio. Não se trata de forma alguma de culpabilizar modelos econômicos, organizações, pessoas ou teorias, mas de ampliar as perspectivas. Como disse Spinoza, não rir, nem se lamentar, nem odiar, mas compreender. Han vai dizer ainda que há uma guerra interna entre o eu ideal e o eu real. Numa guerra consigo mesmo não há vencedor, o vencedor morre. É evidente que o trabalho está inserido em algo muito maior. Primeiro temos a empresa, aí vem o segmento onde ela atua no mercado, o poder público e as instituições que formulam e fiscalizam as leis, a sociedade como um todo, etc. Claro que as mudanças têm mais chance de acontecer se há um esforço multidisciplinar e em diversos níveis. Mas as empresas já foram protagonistas de várias mudanças importantes nas formas de organizar o trabalho, visando mais produtividade, participação e bem-estar do trabalhador. Porque uma empresa não pode ser inovadora na forma de atuar em prol da saúde mental e valorização da vida dos seus membros. Eu não considero inovador e nem mesmo efetivo ter apenas convênios com clínicas de psicologia ou fazer várias palestras motivacionais por ano. A filosofia, a psicologia e a sociologia podem ajudar, de forma prática. No livro Ócio Criativo, o sociólogo italiano Domenico Di Masi prevê que o futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação ou dever e for capaz de apostar numa mistura de atividades, onde o trabalho se confundirá com o tempo livre, com o estudo e com o jogo. Enfim, com o ócio criativo. De Masi, inclusive, ensina formas de fazer isso. Claro que quando se fala de suicídio não basta rever o formato das atividades laborais em consonância com as ideias do De Masi. Tampouco é suficiente compreender o modelo psicodinâmico embutido na teoria de autoagressividade do Han.
Para ir mais além, temos que estudar as contribuições de Viktor Frankl, com a sua logoterapia e análise existencial. Frankl adverte que a logoterapia não é panaceia, mas crê na força protetiva do sentido da vida contra qualquer adoecimento psíquico. E cita Nietzsche: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Os altos índices de suicídio em países ricos mostram que as privações materiais, dificuldades financeiras e outros obstáculos não teriam força suficiente para fazer com que alguém atente contra a própria vida, quando esta é percebida como tendo um sentido. As dificuldades no trabalho podem ser suportadas quando se descobre um sentido para além da atividade em si, que não é a realização de desejos pessoais, busca de prazer e nem de poder. É aqui que entra outro conceito importante de Frankl: a autotranscendência, que eu já abordei em outros vídeos. Se ainda é tabu falar de suicídio, é ainda mais difícil falar de suicídio dentro das empresas. Há grande subnotificação. Mas os casos estão aí, para quem quiser ver. As empresas se preocupam com o efeito devastador que o suicídio dentro de seus domínios pode ter sobre seus colaboradores e sobre a sua imagem. Mas como em qualquer situação de crise, evitar o assunto só piora. O caminho mais efetivo é compreender mais sobre o que nos constitui como pessoa humana, sobre os desafios naturais da existência, como a morte, por exemplo, e como os fatores socioeconômicos, culturais e históricos nos afetam. Sem vitimismo, ao contrário, falar de protagonismo, liberdade de escolha e responsabilidade. O tempo para falar desse tema em um único vídeo é exíguo, por isso eu quero voltar a falar de outros aspectos relacionados ao suicídio e saúde mental relacionada ao trabalho, tais como tédio, diferenças entre os conceitos de comunidade e massa, aprofundar sobre o sentido do trabalho e mais aspectos culturais e históricos do suicídio. Se você tem sugestões para o desenvolvimento dos próximos temas ou alguma dúvida, não hesite em nos escrever. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações das próximas publicações.